tremenda, e isso foi um dos motivos que a gente saiu tão rapidamente da crise que o mundo entrou e que o mundo, os países mais adiantados da Europa, por exemplo, ainda não conseguiram sair, né? Eu falo isso porque recentemente eu estive na Espanha, eu tenho um filho que mora há 10 anos na Espanha, e a gente sabe das dificuldades que eles estão passando e que não tem uma projeção assim, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos a gente vai sair, não. Eles sabem que vai durar e vai durar muito tempo e eles vão penar durante muito tempo. Mas o brasileiro tem um poder de criatividade muito grande. E a senhora que trabalha com comércio varejista, a gente estava sentindo de que primeiro vieram as grandes potências de supermercados, os hipermercados, né? E na sequência o brasileiro ele começou a inventar os pontos, aquele mercadinho que conhece o dono, do seu Antônio, do seu Sim. Manuel, essa coisa toda, né? E aí os grandes estão descobrindo isso também. É uma luta ingrata ou nós vamos ter criatividade para estar lá no dia a dia com o umbigo no balcão, por exemplo? Eu acho que o momento hoje, que eu digo para nossos comerciantes varejistas, passou aquele momento de planejamento árduo, controle de estoque manual. Hoje nós temos uma ferramenta fenomenal que chama informática, tá? Então, se ele souber usar essa ferramenta, vai sobrar muito tempo para ele fazer outra coisa. E essa outra coisa é olhar o pessoal, voltar para dentro da empresa dele, olhar para aquele colaborador que ele tem e vê-lo como pessoa. Então, o momento hoje é se voltar para o humano, para a parte humana, para como que ele conversa com o colaborador dele, como o colaborador dele entende qual o papel dele dentro da empresa onde ele trabalha, e porque nós precisamos tirar alguns estigmas, né? Um dos estigmas que me atormenta muito, que você vê estampado na mídia, e na boca de governantes, na boca de ministros, nós vamos mudar o ponto de relógio eletrônico porque existem muitos fraudadores. Espera um pouquinho. Colocar todo mundo no mesmo saco? Acho que não está certo isso. Em todo lugar, seja dentro da nossa família, nós temos pessoal do bem e tem aquela ovelha negra. Agora, por causa de uma ovelha negra, 2 ovelhas negras, dizer que aquela família não presta, eu não concordo com isso. Então, esse é um estigma que o comerciante tem que quebrar. O outro estigma é o colaborador. Aonde você trabalha? Eu trabalho no comércio até arranjar um emprego. Espera um pouquinho. Trabalhar no comércio não é estar empregado. Só quer fazer uma ponte, um quebra-galho ali, enquanto arruma um emprego de verdade, que lá Sim. tem que ser valorizado como um emprego, Sim. né? Então, esse é a grande mudança que a gente tem que fazer no Brasil. Eu acho que no Brasil. Porque o nosso jovem, que nem o seu filho, que foi para a Espanha, eu acredito que ele tenha trabalhado no começo em qualquer coisa. O meu foi para os Estados Unidos, para a Austrália, minha filha também foi para fora. Fizeram coisas lá fora, trabalharam em algumas coisas lá fora, que aqui no Brasil nunca eles iam pensar em trabalhar. A senhora tem toda a razão pelo seguinte, eu vou dar um exemplo, e a senhora tem os exemplos dos seus filhos, mas o meu filho, ele foi formado junto comigo em propaganda, trabalhou e estudou junto comigo, foi para lá com 4 ou 5 referências, estudou a língua durante 3 meses interno numa universidade, saiu, foi bater cabeça e foi trabalhar de camareiro, né? Que é o garçom de lá. Sim. Tem jeito. Mas aqui não faz, né? Não. Então por que é pejorativo ser camareiro? Por que é pejorativo ser comerciário? O que tem de pejorativo em ser comerciário? Gente, eu sempre digo, né, nos cursos que nós fizemos aí para os empregados, teve uma sexta-feira, eu vi uma turma lá do fundo, uma cara brava, né, com quem diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu tenho que fazer esse curso aqui? Meu patrão também, pô, uma sexta-feira.
Daí eu olhei e brinquei com as meninas lá. Falei, gente, vocês estão aqui para aprender a vender o produto do seu patrão? É isso que vocês estão fazendo aqui? A maioria balançou a cabeça. Falei, não. Primeiro, conhecimento é uma coisa que ninguém tira de ninguém, ninguém rouba de ninguém. E outra coisa, saber vender, vendedor, acho que é uma das mais antigas profissões do mundo. E saber vender significa muito para a tua vida futura. Você é jovem hoje, tá? Porque se você fizer uma faculdade, for um arquiteto, você vai ter que saber vender seu produto. Um médico vai ter que saber vender a qualidade dele. E tem outra coisa, que é prioridade. Se você não souber se vender a sua imagem, você não arranja marido bacana, não. E o homem também não arruma uma mulher bonita, não. Bom, nós estamos conversando com a dona Sanai Murayama Saito. Ela é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campinas e da nossa região. Agora há pouco a senhora falou assim, tem um instrumento que precisa ser usado e que o comerciante, por menor que ele seja, ele tem que saber usar essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, que é da informática. Essa coisa já tem um entendimento pleno dos varejistas ou é uma coisa que está sendo inserida devagar e que nos últimos tempos teve um progresso muito grande? Como é que é? Esse entendimento que eu tenho na minha cabeça está correto ou está incorreto? É uma luta que eu estou enfrentando, estou tentando colocar na cabeça deles que essa máquina não morde não, tá? Que se ele souber usar, ele tiver a vontade de aprender a usar, vai ser um grande aliado para ele. Ele vai deixar de ter desperdício na loja dele, vai comprar aquilo que o cliente dele deseja comprar na loja dele. Porque muitas vezes você entra numa loja e você pergunta assim, olha, eu quero tal coisa. Não temos. Nós não temos. Ontem mesmo eu entrei no bazar, eu queria uma fita preta. Não tinha. Aquela loja não tem um estoque informatizado. Porque ao tirar o último tubo de fita preta, tendo tudo planejado, o comprador vai saber que não tem mais fita preta, que tem que fazer um novo pedido. Então tudo é informatizado, você não tem mais, como antigamente, pegar papel, pegar aquela multidão de gente, contar peça por peça, cor por cor, modelo por modelo. Não existe mais isso. Lembra que no final do ano, o comércio fechava 2 dias do ano para balanço? Vocês lembram disso? Isso acabou, né, nossa? Quem está informatizado acabou, tá? E você não precisa mais ter 10 caixas de fita preta. Porque você sabe que você vende 2 tubinhos na semana. O programa te fala isso, te explica isso. Então, por que você vai deixar dinheiro parado se o seu consumo é de 2 tubos por semana? Você vai comprar o ideal. Você vai usar o seu dinheiro conforme a sua saída. Em cima dessa lembrança sua, da necessidade de atualização do varejista, né? A dona Sanai Murayama Saito é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campinas e região. A gente sabe que o poder aquisitivo ele melhorou. A gente tem a classe D e E já ocupando uma certa posição, a classe C já subindo também para a classe B. O varejista, o comerciante, ele está também se preparando para isso, para esse atendimento, para essa demanda, ou essa demanda que está pressionando o varejista? Você estava falando dessa parte da cidade que o nosso prefeito chama Além da Anhanguera, né? E que nos entusiasmou muito quando nós levamos para aquela região do Ouro Verde, Campo Grande, o programa do Comércio Varejista, que é uma parceria do Senac e Sebrae, e é um programa
que eu chamo de inédito, porque a maioria dos programas gratuitos que vêm do Sebrae são voltados para o colaborador, e dessa vez veio para a empresa. E chegando nessa localidade de Ouro Verde, nós fizemos a palestra de sensibilização, onde a gente precisava ter pelo menos 30 empresas para que o programa fosse implantado naquela região, e para nossa surpresa nós tivemos 2 turmas naquela região. Isso me levou ao entusiasmo de descobrir o que aquela região, aquele comerciante precisava do sindicato. Como sindicato patronal, essa uma das nossas missões, né? É estar junto do comerciante, verificando quais são e o que ele precisa, né? E essa região entusiasmou muito, e a gente tem a ideia que naquela região é uma classe C, D, E. Não, não é bem isso não. Não é bem isso não, tá? Pela quantidade de salão de beleza que existe naquela região, pela quantidade de pet, então é uma coisa surpreendente pra gente. A gente está acostumado a ficar aqui só no centro de Campinas e não enxergar aquela região. Eu acho que aquela região é muito de população, lá tem 400 mil habitantes. Então, se a gente for olhar o número de habitantes de regiões, das cidades vizinhas, naquela região 2, 3 cidades vizinhas nossas. Né? Nós temos então 2 Campinas, para encerrar esse bloco, e daqui a pouco a gente vai falar especificamente dessa região do Ouro Verde, os trabalhos que vocês implantaram através do sindicato. A senhora tem essa consciência? Existem 2 Campinas? Ou sim, não? 2 Campinas que eu quero dizer, não quero separar em termos de faixa social. 2 Campinas assim. Uma Campinas se conhece, convive, e a outra Campinas não sabe nem que aquela outra região existe. Aí eu vou ser soberbo em dizer, né, que aquela região cresceu muito em razão do comércio local, do comércio forte naquela região, né? E o que eu sempre digo, quando você vai para uma cidade nova, qual é o local onde você vai de pronto visitar? É o centro comercial. Se o centro comercial Chinfrim, daquela que tem uma rua que vai e uma rua que volta, você não fica na cidade, você vai embora. Mas se o comércio é pujante, você até se disponibiliza a ficar mais um tempo e gastar naquele comércio. Então aquela região, ela deve muito ao comércio local. É uma região nova, de 20 anos, tá? Que o desenvolvimento local se deve ao comerciante. Aquele que começou naquela região em chão batido, sem estrada, sem banco, sem ônibus, tá? Mas que levou o desenvolvimento para aquela região. E eu vou mais além. Toda essa crise que nós tivemos, quem é que segurou a peteca? A indústria demitiu de pronto. O comércio não. O comércio segurou seu empregado. Enfrentou a crise junto com o seu empregado. Ela não colocou gente para fora. Tá? Lembrando um pouquinho, então, o Milton Nascimento, que dizia que o artista tem que ir onde o povo está. Então, nesse caso aí, a criatividade do varejista, naturalmente orientado e tendo o aval do sindicato dos varejistas, ele procurou ir aonde o povo está, não é isso? Ou onde a nova população da cidade de Campinas foi se inserir. Sim. E entrando no nosso site, vocês vão ver os depoimentos de 6 comerciantes que nós fizemos daquela região. Em vários momentos, tem o seu Ademir, que é uma figura ímpar. Ele foi um dos primeiros, entre aspas, material de construção daquela região, onde ele visualizou essa forma de crescimento naquela região. Então, contando a história dele, ele diz assim, que ele começou na garagem da casa dele, de manhã ele vendia e à tarde ele fazia entrega. Mas ele fazia entrega naquele carrinho de pedreiro. Então, para o pessoal acompanhar essa história, qual é o site? www.conexãosocial.org.br. Repetindo?
www.conexãosocial.org.br. A gente vai para um breve intervalo e já já voltamos.